Beleza, a galera pediu uma explicação do período da pré-história. Vou tentar fazer da forma mais resumida possível. Já começa pelo título pré-história, caiu na outra prova, né? Era para explicar que período é esse. É o período anterior ao surgimento da escrita. Então, toda a história humana até o surgimento da escrita corresponde à pré-história. Depois eu passei a teoria da evolução de Charles Darwin e Alfred Wallace. O que a galera errou muito na prova é que explicaram que existem indivíduos que são mais adaptáveis e existem indivíduos que são menos adaptáveis. Então, citaram o exemplo lá da tartaruga e do Tiranossauro Rex, que a tartaruga é naturalmente muito adaptável, ela consegue se alimentar de várias coisas, ela ocupa pouco espaço, ela gasta pouca energia, enfim. E o Tiranossauro Rex é o contrário disso. Então, isso serve como exemplo, mas não explica tudo. Por exemplo, o Homo erectus, né, as espécies humanas que tinham antes eram bípedes, mas andavam com o apoio das mãos, tipo assim, eles eram meio arcados. E com a mudança do ambiente, que antes era cheio de árvores, e a gente se locomovia por cima dessas árvores, após a glaciação, as nossas espécies tiveram que aprender a andar no meio da savana, no chão. E andar desse jeito, né, ia atrapalhar muito a visibilidade. Então, a gente passa a andar cada vez mais com a coluna ereta para poder enxergar melhor por cima da vegetação da savana. E essa é uma das evoluções que encaixam na teoria da evolução do Charles Darwin e do Alfred Wallace. E tá, sobre a teoria da evolução é isso. Depois eu passei o conceito de tempo histórico e tempo cronológico. Tempo cronológico é fácil, é isso aqui, é o relógio, é a ampulheta, é o calendário, é o tempo padrão contado em dias, meses, anos, horas. É aquele tempo que passa igual para todo mundo. Esse é o tempo cronológico. Já o tempo histórico é aquele que é marcado por eventos importantes. Não é um tempo contado a partir de números, é um tempo contado a partir de fatos. Então, por exemplo, a pré-história é o período antes do surgimento da escrita. Então, a gente sabe que não está falando de nenhum número, mas a gente sabe em que tempo histórico a gente está falando. O paleolítico é o tempo que a gente vivia da caça e coleta. O neolítico é o tempo que a gente já vivia da agricultura. Então, são marcados por eventos importantes que dividem, né, a história em antes e depois daquilo. Aí agora a evolução, né? Eu vou passar os carinha que eu passei. O Australopithecus, eu passei pouco sobre ele, vou cobrar só o que eu passei. Características desse cara, ele era bípede, né? Como vocês estão vendo aqui, talvez agora vendo a imagem fique melhor. Ele andava em duas pernas, normalmente, porém ele sempre caminhava com apoio das mãos, né? Mais ou menos dessa forma aqui, né? Aqui já está bem pequenininho, mas nem sei o que espécie é essa aqui. Mas era sempre arcado e andava com apoio das mãos para poder se apoiar. Esse cara que não fazia ferramenta, ele só usava os elementos da natureza para se defender. Pegava uma pedra, pegava um pedaço de pau para tentar se defender. É isso. O que eu passei desse cara é isso. O Homo habilis é característica muito parecida, ainda andava com o apoio das mãos, era bípede também, só que era o cara que fazia ferramenta de pedra. Esse aqui é o cara que já vai fazer as primeiras ferramentas de pedra, né? Vai fazer machadinha, vai fazer lança, coisa e tal. Então, Homo habilis, porque ele era o cara habilidoso que fez as primeiras ferramentas. Foi só isso que eu passei dele, eu acho. O Homo erectus é o que eu cobrei mais coisa, né? Caiu muitas questões na prova sobre o Homo erectus, então vou tentar falar sobre todas elas. Ele é o cara que passa a andar com a coluna ereta, que eu já expliquei anteriormente por quê. É por causa da mudança da vegetação para a savana. E ele também é o cara que dominou o fogo. Provavelmente as outras espécies antes dele já conheciam o fogo, mas esse é o cara que vai aprender como fazer esse fogo. Provavelmente de forma acidental, né? Ele estava lá fazendo ferramenta de pedra, ó, batendo uma pedrinha na outra ali, pá. E aí é possível que eles acabem percebendo saindo alguma faísca ali da pedrinha e começam a desenvolver a ideia de fazer fogo.
Eles também faziam o fogo dessa forma que você já deve ter visto, né? Que é com os pauzinhos ali e tal. O que mais que eu passei do Homo erectus? Enfim, eu acho que foi isso, né? Ele também dividia funções na sociedade, começou a organizar a tribo por funções e ele fazia ferramentas melhores que a dos Homo habilis. Acho que é isso do Homo erectus. O homem de Neandertal, eu não cobri muita coisa. Ele é o cara que eu passei só as características físicas. Ele era tipo estatura baixa, ele era entroncadinho assim, fortinho e tinha uma caixa craniana provavelmente maior que a nossa. Então, eu fiz uma comparação da espécie do homem de Neandertal com a nossa. Então, o carinha é baixinho, fortinho e com a cabeça grande. É isso, não cobrei muita coisa. Até porque ele foi extinto e ninguém sabe muito bem por que ele foi extinto. O Homo sapiens somos nós, os seres humanos atuais. Tipo, na verdade tem uns caras que dividem Homo sapiens sapiens, mas enfim, a partir do Homo sapiens já pode ser considerada é, a nossa espécie. A gente aprendeu a navegar e começou a ocupar outras partes do mundo e a gente está aqui até hoje. Ainda não conseguimos se matar, né? A gente está tentando bastante, mas não conseguimos. Depois eu dividi os períodos ali paleolítico e neolítico. Expliquei o básico do básico. A gente vivia da caça e coleta, caçava, procurando os animais para caçar, coletando frutos, ou seja, a gente tinha que procurar a comida. Por isso que a gente era nômade. O fato de estar sempre procurando comida nos lugares fazia com que as nossas tribos tivessem que se deslocar o tempo todo. Aí, provavelmente, as mulheres descobriram a agricultura e o nosso modo de vida mudou completamente. Porque agora a gente passa a plantar no mesmo lugar e pode ficar sempre naquele mesmo lugar, porque vai ter alimento constantemente. Né? Só a gente administrar o plantio que vai ter comida ali sempre. Então a gente passa a criar animais, não abandonando completamente a caça, mas não vivendo somente da caça, né? Então a gente agora passa a criar animais e a gente passa a plantar também. Então não precisa mais sair se mudando para outros lugares. Então a gente era nômade e passa a ser sedentário, certo? Essa é a grande mudança do Paleolítico e Neolítico. Lembrando que dá para usar o Paleolítico e Neolítico como exemplo para explicar o tempo histórico e cronológico, né? No caso, o tempo histórico. Paleolítico e Neolítico é uma forma de dividir o tempo histórico. E eu passei um pouquinho de idade dos metais, né? Vamos ver o que eu passei de idade dos metais. Da mesma forma que os carinha lá descobriram como fazer o fogo, tipo fazendo ferramenta de pedra, é, a gente pode ser que tenha observado ao bater uma pedrinha na outra ali para tentar lascar, ao invés de lascar, elas começam a amassar. Por isso que se acredita que o primeiro metal a ser usado foi o cobre, depois o estanho, porque a gente a princípio queria só lascar as pedras e depois a gente começa a perceber que elas amassam. Como são metais relativamente mole, e a gente começa a fazer teste ali com esses minerais ali brutos e começa a usar esses metais primeiro, né? Os mais maleáveis, os mais moles ali, que seria o cobre e o estanho. E essa foi a forma que provavelmente a gente descobriu esses metais. Aí eu passei a ordem de uso, que seria provavelmente o cobre primeiro, que a gente usava bastante porque era fácil de usar, dava para derreter, dava para fazer, moldar ele da forma que a gente quisesse. Né? A gente já tinha algumas técnicas para fazer isso. Tipo, no caso do cobre, a gente derretia assim, certo? Tipo, dava para fazer a forma que a gente quisesse com esse metal. Depois, a gente passa a derreter o cobre e o estanho assim também. Então ele fica derretido os dois, a gente mistura os dois e faz uma nova liga metálica que seria o bronze, que é mais resistente, a gente pode fazer armas melhores e ferramentas melhores também. Aqui tem um cara que provavelmente está usando ferro. Não sei se é aqui nesse desenho que está explicando, mas eu vou usar isso aqui como exemplo. Provavelmente usando ferro. Vê, a gente não conseguia derreter o ferro. A gente só conseguia aquecer ele num forno
e bater ele aqui, né, a figura do ferreiro, né, fazendo armas ou uma ferramenta, fazendo ela aqui, tentando moldar ela na porrada, porque a gente não conseguia derreter, então a gente aquecia para dar uma para diminuir a resistência e a gente amassava esse metal para tentar fazer armas melhores. É por isso que os povos que usavam armas de ferro tinham vantagem sobre os povos que usavam armas de bronze, porque era um metal mais resistente. E como era muito difícil de usar esse metal aqui, como vocês estão vendo, tipo, é muito mais fácil o cara derreter aqui o bagulho e fazer a arma que quiser. Só que era um metal menos resistente. Se você fizesse uma arma de bronze, ou nem sei se dá para fazer uma arma de cobre, ia ser muito mais frágil, né? Então os povos guerreiros tinham tempo para ficar fazendo esse tipo de arma e eles viviam disso. Então, no caso, eu citei ali, por exemplo, os Iquisos, que venceram facilmente guerras contra os egípcios, porque a tecnologia de guerra deles era melhor. É isso, espero não ter esquecido nenhuma parte.